Alô, amigos do YouTube, aqui Tio Zico. Nesta nova fase do nosso canal, conforme eu falei no vídeo passado, nós vamos começar a falar sobre Deus, sobre Jesus. E nada melhor do que a palavra dele, a Bíblia. E como eu sei, tem muita gente que não está familiarizado com ela, eu resolvi fazer esse primeiro vídeo da nova modalidade do canal, falando sobre a Bíblia, sobre aonde nós vamos nos basear para estudar a palavra de Deus. A Bíblia. A Bíblia ela é formada por 66 livros. A Bíblia ela vem do grego, que significa biblios. E a Bíblia é o plural desta palavra, significa livros, porque a Bíblia é formada por vários livros. Existem livros com bastante página e existem livros de uma só página. Mas nós vamos ver um por um. Primeiramente, vamos dividir a Bíblia para que você possa entender melhor. Para quem nunca manuseou, você vai ver que a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Para ficar mais fácil de você estudar, ler a Bíblia, você pode ver o índice. Toda a Bíblia tem um índice. Então, para você que ainda não está familiarizado, você vai no índice, vê a citação que você está estudando, vai na página e vocês vão encontrar certinho o livro que te interessa. Vamos começar então vendo o Antigo Testamento. Testamento significa a promessa de Deus para o seu povo. E no Antigo Testamento ele é formado por 39 livros. Esses 39 nós vamos também dividir para poder entender como funciona. Os primeiros 5 livros da Bíblia são os chamados Pentateuco. O que é Penta? Penta, 5. Penta é 5. Pentateuco são 5 livros. E eles são formados começando por Gênesis, que é onde começa a história da criação. Então, começamos com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. Nesses 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ter o conhecimento da criação do mundo, a história do povo de Deus, escolhido por Deus, os descendentes de Abraão, passando pela escravidão no Egito, passando pelo dilúvio e a história de Moisés, quando retirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. Todos esses estão nos 5 primeiros livros da Bíblia. A segunda parte é formada por os chamados livros históricos. São 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros são chamados os livros históricos porque contam toda a trajetória do povo de Israel já na Terra Prometida. Depois nós temos mais uma divisão. Os livros poéticos formados por Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. 5 livros. Os chamados livros poéticos. Eles são escritos de forma poética. Os próximos livros, na próxima divisão que nós fizemos para melhor entendimento, livros proféticos. Os livros proféticos são formados por profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são formados por 5 livros
Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os profetas mais importantes da história bíblica. Depois nós temos os profetas menores, são formados por 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Com isso, nós fechamos os primeiros 39 livros da Bíblia, ou os livros do Antigo Testamento. Passamos para a segunda parte da Bíblia, onde também nós vamos dividir essa segunda parte em partes menores. A segunda parte é o Novo Testamento, ou seria a nova aliança de Deus, quando ele enviou Jesus para salvar a humanidade, para através dele você buscar a sua redenção, a sua salvação. Começando com os 4 primeiros livros chamados Evangelhos. Os Evangelhos contam a história do nascimento à crucificação de Jesus. É formado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 primeiros livros contam a passagem de Jesus do seu nascimento à crucificação e à ressurreição. Depois nós temos mais um livro, chamado Livro Apostólico, que é formado por Atos dos Apóstolos. Neste livro, nós vimos ainda uma parte da história dos apóstolos. Depois nós temos as Cartas Paulinas, que é as cartas que Paulo enviou para as igrejas e que foram registradas. São 13: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Bom, estas cartas foi Paulo pregando o evangelho para as principais igrejas e para que se encontravam naquelas cidades. Tessalonicenses, cidade de Tessalônia. Coríntios, cidade de Corinto. Filipsos, os filipenses. E assim são as cartas de Paulo. Depois nós temos as cartas gerais. Cartas gerais formada por Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. 8 cartas gerais. Estas cartas foram para os apóstolos. Para encerrar o Novo Testamento, nós temos o livro profético, ou da revelação, formado pelo livro do Apocalipse, que acho que todo mundo já ouviu falar. Portanto, a Bíblia é dividida em 2 partes, recapitulando: Antigo Testamento, formado por 39 livros, Novo Testamento, formado por 27 livros, dando um total de 66 livros. Aí você vai me perguntar, mas as Bíblias são todas iguais? Sim, as Bíblias são todas iguais. Você vai pegar a sua Bíblia comprada em qualquer livraria, em qualquer igreja, você vai ver que a Bíblia é exatamente igual. Mas aí, meu amigo, você aí que é católico poderá dizer, não, mas está faltando livro. Realmente, na Bíblia Católica existem 7 livros a mais que não aparecem nas outras Bíblias, porque não são considerados livros inspirados pelo Espírito Santo, livros canônicos, como a gente chama, canônicos.
São 7 livros que são denominados de livros apócrifos, tá certo? E outra curiosidade é a Bíblia dos judeus. A Bíblia dos judeus não tem o Novo Testamento, só o Velho, que é exatamente igual à sua Bíblia. Os judeus não têm o Novo Testamento porque os judeus ainda esperam pela vinda do Messias. Bom, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixe seus comentários aqui, perguntas, que como eu falei no vídeo passado, nós vamos estudar junto, vamos aprender junto. Você vai me perguntar, o que eu não souber responder, eu vou pesquisar e trago para você no vídeo seguinte. Vídeo todos os dias 25. Não se esqueça, se inscreva, dê seu like, é importante, comente, e eu vou estar vendo os seus comentários todas as noites e respondendo no dia seguinte. Então, se você fizer uma pergunta de manhã, você vai ter a resposta na manhã seguinte. À tarde ou à noite, eu estarei respondendo sempre no dia seguinte. Tá certo? Dia 25, estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado do nossa intro nova. Vocês gostaram? Deixe seus comentários aqui. Uma intro novinha para a nova fase do nosso canal. Dúvidas, comentários, não esqueça, comente aqui. Não deixe de dar seu like. Espero que vocês tenham gostado desta nova fase. Vamos estudar muitas coisas, muitas histórias, muitos testemunhos, muitas coisas boas, que tenho certeza vai ajudar você, vai abençoar você. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus.